Olá, sagitarianos! Olá, sagitarianas! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cartas da T. Eu sou a Tereza Klein e eu vou fazer agora uma leitura coletiva e intuitiva sobre o segundo semestre de 2026. Uau! 2026 está aí, passando rápido, mas tem muita coisa ainda para acontecer. O que é importante a gente poder ponderar aqui sobre esse ano de 2026? É um ano que trouxe muitas promessas, né? Uma energia de muitas promessas, por diversos motivos. Primeiro, que ele é um ano de vibração 1. Anos de vibração 1 são anos que marcam inícios, novos ciclos. 2025 foi vibração 9, então marcou finalizações de ciclos. Para muitas pessoas foi um ano de luto, de perdas, de finalizações. Por quê? Porque estava preparando para o ano 1, 2026. Também tivemos e estamos tendo uma série de movimentações planetárias muito importantes, planetas geracionais, planetas importantes aí, que se movimentaram, que estão mudando de signo, e isso também marca novas etapas. Um desses planetas que tem se falado muito foi a entrada de Urano no signo de Gêmeos. Urano fica 7 anos em cada signo, e no final de abril desse ano, ele entrou no signo de Gêmeos, onde permanecerá pelos próximos 7 anos, entre tantas outras mudanças e movimentações significativas na astrologia. Muitas pessoas devem estar sentindo, tantas promessas, mas para mim minha vida está igual. O que é importante dizer? Nem sempre esses novos ciclos, essas transformações são sentidas, são percebidas logo de cara. Muitas vezes a mudança só vai ser entendida meses depois ou anos depois. Às vezes é aquela coisa, eu gosto muito de usar aquela linguagem, né, aquela figura do tipo, imagina que a tua vida está acontecendo e que tem um narrador da tua vida, né? E ali ele está dizendo, olha, o sagitariano não viu, mas ele acabou de passar, cruzar pelos corredores com o amor da vida dele. O Sagitário não está entendendo. Imagina que a vida de vocês é um filme. Mas esse curso que ele começou a fazer nesse ano é o curso que vai mudar a vida dele. O Sagitariano não está entendendo, mas essa demissão que ele sofreu é o impulso que ele precisava para mudar completamente a vida dele. Então, percebam que muitas vezes as grandes mudanças já estão acontecendo, só que a gente ainda não está entendendo. E é necessário que haja um distanciamento de tempo para que a gente olhe e perceba o que aconteceu, que movimento é esse. Então, pode ser que nesse momento tu sinta que a tua vida está parada ou que tu está tendo avanços muito tímidos. Não sei o que tu aí especificamente está fazendo, mas eu tenho certeza que tem sim algo muito poderoso que está sendo movimentado na tua vida e que tu só vai entender daqui a um tempo, quando tu olhar para trás e tu perceber, nossa, foi lá em 2026 que eu comecei a estudar aquele assunto, foi lá em 2026 que eu comecei a ter um insight muito poderoso que me trouxe aonde eu estou hoje. Então, essa é a grande mensagem, né? Eu costumo falar muito nas leituras de tarô e é verdade. Não é porque tu não está vendo que as coisas não estão acontecendo, não é porque tu não está entendendo que o universo não está fazendo os arranjos dele. Então, entendam que sim, 2026 é um ano muito importante, de importantes começos, de importantes mudanças. Isso não significa que vai ser um ano de festa, de alegrias, porque começos, mudanças, muitas vezes exigem tempo, paciência, sacrifício, mas estão acontecendo. A gente tem aqui configurações astrológicas interessantes, como, por exemplo, Saturno e Netuno no signo de Áries. Signo de Áries vai depender de onde Áries está no teu mapa astral, mas é um signo que fala muito de ação, de impulso, de começo, e Saturno está lá. Na astrologia, o que a gente está falando? É começo, são novos sonhos, mas que exigem disciplina, que exigem tempo, que exigem estrutura. Então, pode ser que as coisas não aconteçam no ritmo que vocês gostariam, mas elas vão acontecer, elas já estão acontecendo. Essa é a grande mensagem para esse ano, porque esse ano ainda está acontecendo. Talvez o primeiro semestre, muitos tenham um sentimento de que não tem nada de novo, está na mesma, mas não.
a gente está com uma configuração que também está te cobrando disciplina, está te cobrando paciência. E aquilo que tu fizer de forma responsável, constante, vai te dar resultado, só que não são resultados mágicos. As pessoas acham que quando a gente fala de ano de vibração 1, mudanças astrológicas, significa que vai se materializar do dia para a noite o dinheiro, o sucesso, sei lá, o que tu procura, né? Mas não é, isso é resultado de construção, é construção. E esse ano está com uma configuração nesse sentido, tá bom? Tenham paciência, as coisas já estão acontecendo. Vamos lá, eu vou fazer para o signo de Sagitário uma leitura da vida. Essa leitura da vida é uma leitura que eu faço nos atendimentos particulares, né? As minhas consultas de tarô têm duração de 1 e meia ou 30 minutos. As com duração de 1 hora e de 1 hora e meia, eu abro com uma leitura geral da tua vida, em que eu vejo, né, diversas áreas. E depois aí a pessoa pode fazer todas as perguntas que quiser. A consulta de meia hora não tem a leitura da vida, porque não dá tempo, mas em meia hora a pessoa pergunta tudo o que ela quer, né? Então é isso. Então eu vou fazer agora de forma coletiva a leitura da vida que eu faço nos meus atendimentos particulares. Aí tu imagina que no atendimento particular, essa leitura da vida vai ser sobre a tua vida, especificamente, tá? Signo de Sagitário, me conecto aqui a todos os sagitarianos, a essa egrégora linda, essa egrégora maravilhosa. Leitura da vida do signo de Sagitário. Leitura da vida do signo de Sagitário, como será o segundo semestre de 2026 para o signo de Sagitário? Como vai ser o segundo semestre de 2026 para o signo de Sagitário? Signo de Sagitário, segundo semestre de 2026. Sagitário, como vai ser o segundo semestre de 2026 para os sagitarianos? Leitura para Sol e Ascendente em Sagitário. A carta da base é a carta da Justiça. Aí a gente tem aqui a carta do Carro, a carta da Lua. Energia central, aqui tema central, o Imperador. O Hierofante, a carta da Morte. E aqui o que está por vir? A carta do Louco. Roda da Fortuna no fundo do deck aqui para os sagitarianos. Já vou traduzir o que essas cartas estão dizendo aqui para o signo de Sagitário. Sagitário, o que essas cartas trazem para os sagitarianos? Presente, 6 de espadas, 5 de copas, carta da morte caiu 2 vezes, sacerdotisa. Aqui a gente está com o pajem de copas, com o 7 de espadas, o 8 de espadas e a carta do cavaleiro de paus. Vamos entender isso daqui. A gente tem 6 de copas, cavaleiro de ouros, valete, cavaleiro de copas, e a gente tem 8 de copas. A gente tem aqui rei de pentáculos, rei de ouros, carta da torre e cavaleiro de espadas, carta do carro, pajem de espadas, 9 de ouros e 9 de espadas, e aqui a chave do jogo é o 2 de ouros. 3 de copas no fundo do deck. Bom, tá muito interessante. O que eu estou vendo de forma geral aqui para a vida dos sagitarianos? A base da vida de vocês está o arcano maior da justiça. Essa é uma carta que fala que vocês estão no momento da vida de vocês que vocês precisam tomar decisões muito corretas, que vocês precisam ser justos, corretos, tá? Ou com vocês mesmos, ou com alguém. Momento também que mostra que vocês precisam resolver pendências de todos os tipos, tá? Então, talvez vocês estejam muito ocupados com documentos, papelada mesmo, tá? Então, pode ser um sagitariano que está lidando com muito documento, está tendo que resolver um monte de pepino aí. Pode ser todo tipo de pendência, podem ser pendências pessoais, familiares, vocês estão tendo que se equilibrar, estão tendo que se ajustar a algo. Então, assim, é um momento que está pedindo ajustes, equilíbrio e resoluções.
E resoluções aqui falando assim, é para resolver de verdade, tá? É para ter conversa sincera, é para fazer o que precisa fazer. E o tema central do jogo de vocês é a carta do imperador, tá? Então é sagitariano que está tendo que resolver tudo isso, porque está prestes a dar um passo grande, porque vai ter algum tipo de crescimento na sua vida, que é sagitariano que é dono do seu negócio, ou que está pensando em empreender, ou que realmente está tentando algum tipo de promoção, porque aqui tem sagitariano que está num período aqui de crescimento, de destaque, mas aqui está dizendo, tu não pode pensar em dar um passo maior se tu não resolveu aquela pendência lá atrás, né? Como é que tu pensa em gerir uma grande empresa se tu ainda não arrumou a tua cama, entendeu? Então, assim, hoje vocês estão buscando ou retomando o controle da vida de vocês. Mas vocês têm coisas para resolver. O que eu estou vendo aqui para o segundo semestre de vocês, né? A energia aqui presente de vocês, hoje no presente, vocês estão no Seis de Espadas, que é uma carta que fala de transição. Vocês estão vivendo um momento de transição na vida de vocês. E por isso que vocês estão resolvendo tantos assuntos. Pode ser gente que está fazendo, de fato, transição de carreira, que vai mudar de emprego, que vai mudar de cidade, é gente que vai mudar o regime da sua empresa. Tem alguém aqui que está vivendo um processo de transição. E aqui é um processo difícil, tem muita tristeza, mágoa, decepções aqui. Carta da morte e sacerdotisa. É uma transição que ocorre aqui que tem algum tipo de dor, algum tipo de tristeza, de decepção. Do tipo, poxa, tô saindo porque não fui feliz. Tô saindo dessa relação porque ela não foi boa para mim. Criei expectativas com aquela empresa e não era nada daquilo. Então, assim, existe aqui um 5 de copas, que é uma carta de decepção. Mas aqui vocês já estão finalizando isso, e aqui tem a sacerdotisa. Sacerdotisa me fala de questões internas de vocês que estão sendo resolvidas, tá? Então tem muita mágoa, muita tristeza, mas eu vejo que vocês estão se curando, tem uma questão interna. Então é isso, né? Antes de eu dar um passo grande, eu tenho que resolver minha bagunça interna. Aqui tem muito tempo de espera, muito silêncio, muita fé, mas com essa carta da morte eu vejo que essa transição, essa mudança aqui, ela é definitiva mesmo, né? Sagitariano está indo sem olhar para trás. E aqui vamos falar aqui de família, vamos falar de família. Aqui a parte familiar a gente abre com página de copas, tá? Página de copas, existe aqui uma tentativa de aproximação, uma tentativa de melhora, mas eu vejo que existe um desgaste aqui em família, tá? Existe aqui uma situação familiar que gera muito desgaste, tá? E o que eu vejo aqui? 7 de espadas me fala de família que é aquele ambiente tóxico mesmo, né? Infelizmente, então, pessoas da tua própria família que mentem, que apunhalam pelas costas, que falam mal de ti, e por algum motivo isso durante muito tempo te deixou assim preso, talvez assim pela culpa, pelo remorso, né? Então, às vezes é isso, mas é família, eu não posso me afastar. Tem alguma questão aqui muito prejudicial para vocês nesse ambiente familiar, né? Isso acontece muitas vezes. A família, infelizmente, são as piores pessoas para se estar junto, né? Tem muita gente que tem pais narcisistas, pais mentirosos. Às vezes, os maiores fofoqueiros são os familiares mesmo, né? Que mentem, que fazem fofoca. Como eu vejo isso nos atendimentos, né? E aqui tem carta de mudança. Aqui a mudança pode ser sim uma oportunidade de vocês se mudarem mesmo de casa e se afastarem dessas pessoas que fazem mal. Pode ser também uma mudança na postura de vocês, né? Porque aqui eu vejo muito isso, sagitariano que quer mudar muita coisa da sua vida. E a família, para muitos, isso aqui pode ter um peso muito grande. Lembrando, a leitura coletiva, se tu tem a sorte de ter uma família feliz, saudável, maravilhosa, que bom, que continue assim. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, a família é o foco de muitos traumas, né? E aqui eu vejo, sim, uma nova postura,
mudanças, mudança de casa, de repente é filho aqui que vai morar sozinho, é filho que vai sair da casa dos pais, né? Então, assim, é isso, ou alguém que vai para outra cidade para se afastar da família, né? Então é isso, né? Aqui vamos falar aqui da parte afetiva de você, segundo semestre, como é que vai estar a parte afetiva? E afetiva a gente pode falar relacionamentos amorosos, né? E afetos no geral, né? O teu emocional. Aqui vocês estão na energia do arcano maior do carro, é uma energia de avanço, de superação. Então, sim, tá? Sagitariano que já sofreu, que já quebrou a cara, mas aqui a carta do carro fala de Sagitariano que vai seguir em frente, vai ter novas experiências, né? Como eu vi um vídeo da Cíntia Chagas hoje mesmo falando, né? Ah, não consigo superar meu ex já está com a próxima. Aí a Cíntia Chagas, bom, então nessa hora tem que seguir o mandamento bíblico, né? De amar o próximo. Próximo é isso, né? Então, vocês vão estar na energia do arcano maior do carro, tá? Um movimento de superação, de avanço, avanço emocional, tá? Então, avanço aqui com relação às dores de vocês. Então, se vocês estão solteiros, é gente que vai superar dores. Quem está num relacionamento, é a relação que pode passar por um grande avanço, uma grande melhoria. Gente que está saindo de relacionamento, enfim, é avanço, tá? E aqui está falando de ter coragem, tá? Segue em frente, não é para ficar lamentando o passado. O Sagitário é um signo otimista, é um signo para frente, né? O que eu estou vendo aqui para o signo de Sagitário, tá? Aqui eu vejo, a gente abre com Rei de Ouros, aqui tem pessoas de Touro, Virgem, Capricórnio, ou pessoas muito conservadoras, muito intransigentes, e aqui, ó, Rei de Paus, carta da Torre e Cavaleiro de Espadas, tá? Segundo semestre, aqui eu vejo términos, carta da Torre vai falar de términos, sim. E términos que acontecem assim de forma muito rápida, Cavaleiro de Espadas pode até falar de acontecimentos surpreendentes. Nossa, um belo dia, o Sagitariano explode e termina. Né? O que eu vejo aqui de relacionamento que termina? São relacionamentos que há muito tempo já dão sinais de crise. São relacionamentos que já estão insustentáveis há muito tempo e agora não passam do segundo semestre. E o término pode ocorrer de uma forma muito rápida, muito intensa, muito explosiva. Mas aqui está dizendo, o sagitariano vai sair sem olhar para trás. E ele vai estourar mesmo porque ele não aguenta mais. Como a gente está falando de vida afetiva, então pode falar de tudo que for afetos de vocês, tá? Se tu tá solteiro, pode ser que esse término, essa ruptura, seja até mesmo com um pai, um irmão, porque é que a gente viu questões familiares difíceis, né? Então, assim, adaptem. Aqui tem, sim, carta da Torre. Alguma verdade que vai aparecer, alguma mentira que vai ser exposta, relacionamento que termina e termina assim de forma dramática, rápida, é tudo muito rápido e intenso. Mas olha que carta do carro, é isso que vai te dar um impulso para seguir em frente, para avançar, para superar. Muito forte. Vamos falar da vida profissional dos sagitarianos, como é que vai estar o profissional de vocês aqui no segundo semestre? Energia da Lua. A carta da Lua é uma carta que pode falar de medos, de insegurança, mas a Lua ela também fala de um outro aspecto que nem sempre a gente comenta, mas a Lua ela fala também de mudanças, porque a Lua ela fala muito de mudança de fase. Então, aqui pode falar sim de um segundo semestre que vai trazer muitas incertezas e muitos medos para os sagitarianos, porque eu vejo mudanças profissionais aqui para vocês, tá? Algumas mudanças já planejadas, outras não. Então, o que eu estou vendo aqui? A gente abre para o sagitariano com 6 de copas aqui na parte profissional. 6 de copas me fala de sagitariano que está há muito tempo na mesma carreira, que está há muito tempo na mesma empresa, ou que tem algum sonho antigo. Aqui pode falar até de sagitariano que trabalha com criança, tá? E o que a gente tem? A gente tem 2 cavaleiros. Haverá uma movimentação. E movimentação que acontece porque haverá, sim, convites, propostas, algum tipo de reconhecimento, e aqui aparece o quê?
8 de copas. Vocês vão deixar algo para trás. Então, sim, pode haver aqui uma mudança de trabalho, uma mudança de endereço que não estava planejada, mas é numa energia aqui de reconhecimento. Só que essas mudanças, elas vão trazer algum tipo de instabilidade, de insegurança. Aqui também fala de sagitariano que está fazendo, por exemplo, transição de carreira. Essa transição de carreira eu vejo ocorrendo muito bem, tá? Vocês aqui, sim, fazendo uma boa transição de carreira, está em bom aspecto isso, mas eu vejo que esse processo vai mexer profundamente com vocês, né? Enfim, não é tão simples assim fazer uma mudança de carreira, mas assim, sim, e aqui eu vejo que para muitos é uma mudança assim que vai afetá-los profundamente, a mudança de pensamento, é mudança de carreira que vai talvez até mesmo implicar uma mudança de casa, sabe, aqui tem muita mudança, um cenário aqui que vocês vão sentir assim, que vocês vão se sentir tateando no escuro, mas aqui está falando muito de confiar na intuição de vocês, porque a Lua também fala sobre intuição. Os desejos dos sagitarianos nesse segundo semestre, a gente tem o arcano maior da morte, sagitarianos aqui que buscam uma transformação profunda, sagitariano que busca encerramento total de ciclos, e sim, sagitariano que quer uma vida nova, que quer renascer. Então, esses processos todos partem de um desejo aqui de realmente encerrar de uma vez por todas um período, um capítulo da sua vida e ter aqui um renascimento. O que está para acontecer aqui para vocês? Arcano maior do Hierofante. O início do primeiro semestre, estão falando de futuro imediato, vamos falar de agosto, setembro. Tem muito sagitariano aqui que vai assinar contratos importantes. Pode ser sagitariano que vai abrir empresa, sagitariano que vai fazer pedido de aposentadoria, sagitariano que vai se matricular numa grande instituição de ensino, vai começar algum estudo. Aqui eu vejo algo formal, tá? Alguma formalidade que vocês vão lidar bem no início do segundo semestre. Então, por exemplo, tu está numa transição de carreira, sagitariano que já agosto, setembro, aqui já vai abrir então a sua empresa, né? Vai abrir ali, vai assinar ali os documentos, vai abrir ali seu CNPJ, sagitariano ali, então, que vai fazer sua matrícula, tem sagitariano aqui que vai casar, tá? Então, isso aqui já está no primeiro semestre aqui de vocês, tá? No início do primeiro semestre. E depois disso, o que vem a carta do louco? Isso vai abrir portas para vocês. Carta do louco é uma carta muito auspiciosa para os sagitarianos, podem comemorar, podem ficar muito felizes, porque é o arcano número 0 do tarô, é o início total da jornada, é a tela em branco. Então, haverá aqui, sim, um novo começo, um caminho aberto, haverá libertação para muitas pessoas, isso vai significar alguma libertação. Então, quem está tentando sair, por exemplo, de um relacionamento abusivo, vai sair o divórcio, vão assinar, e tu vai estar livre de uma vez por todas. Carta do louco fala de começos e também fala, né, da gente ter fé, a gente dar esse salto de fé, que o louco ele fala disso. Então, confia no processo, confia na tua intuição, né? Não significa ser inconsequente, mas espera aí, tu sente que tu tem que sair daquela relação, sai, te joga. Tu sente que tu tem que viver outras experiências profissionais, vai, te joga. Então, aqui tem o início de um novo capítulo ainda nesse segundo semestre de 2026. Haverá algo formal, uma barreira formal aqui que será superada, e depois vocês estarão livres para fazer o que vocês bem entenderem da vida de vocês. Então, a carta do louco fala de liberdade. Vocês estarão livres para fazer as escolhas de vocês, para começar algo do zero. Novo trabalho, novo relacionamento, seja o que for. É uma carta que também pode falar de surpresas que vocês podem ter, é uma carta que pode falar até mesmo de sorte também. Fundo do deck, a gente está aqui com o arcano maior da roda da fortuna. Então, de fato, vocês estão passando por um período de mudanças, muitos sagitarianos têm muitas incertezas porque têm vivido altos e baixos nos últimos tempos. Roda da fortuna, para muitos aqui, pode ter significado altos e baixos muito intensos, mas ela também fala de uma virada de chave e também fala de um cenário de sorte que está se desenhando para vocês. Então, aproveitem, tá, essa energia do louco para serem ousados, para acreditarem no processo.
Muito bom, Sagitário. A chave do jogo de vocês é o 2 de ouros. Aqui mostra sagitarianos que estão conseguindo se equilibrar e vão conseguir se equilibrar. Então, gente aqui que vai conseguir se equilibrar financeiramente, gente que vai conseguir dar conta de todas as suas obrigações. Muito sagitariano aqui que pode ter aqui 2 fontes de renda, então pode ser a chegada de uma próxima fonte de renda para vocês. Então, assim, há muito tempo vocês vêm se equilibrando entre 2 coisas, 2 trabalhos, 2 áreas da vida de vocês que demandam muito, tentando se equilibrar financeiramente, e vocês vão fazer isso. No fundo do deck, a gente tem 3 de copas, que mostra que vocês já tiveram muitas conquistas também nesses últimos anos, né? Então, todos esses altos e baixos, tudo isso, revela que vocês têm muito o que comemorar. Tá? Os últimos anos de vocês, sobretudo os últimos 3 anos, podem ter sido muito transformadores aqui. Apesar de repente, terem ocorrido situações difíceis, mas eu tenho certeza que vocês tiveram importantes conquistas. Vocês já tiveram muito o que comemorar. E agora vocês vão dar esse passo maior, rumo ao novo na vida de vocês. Segundo semestre, ele está, assim, muito promissor, com muitas novidades, energia de libertação, de novos caminhos. E aproveitem, então, agora que a vida vai apresentar uma tela em branco para vocês pintarem essa tela da melhor forma, para que vocês se sintam orgulhosos da obra que vocês começam agora. Certo, sagitarianos? Um grande beijo. Quem quiser agendar consulta comigo, pode me chamar, meu contato está na descrição do vídeo. Eu tenho também curso de tarô, podem comprar, está na descrição do vídeo e na tela está a minha rede social. E eu espero vocês. Um grande beijo e sucesso.